em futebol mineiro e o Galo, Giovana. Às vésperas aí de mais um jogo importante na Copa do Brasil, Gil. Eduardo Cudê fechou agora à tarde a preparação na cidade do Galo para esse jogo de amanhã contra o Corinthians. O Corinthians que, se não estou enganada, desembarcou agora há pouco no aeroporto de Confins, vindo, claro, de São Paulo, justamente para esse confronto, fechou a preparação pela manhã. Sobre o time do Atlético, sobre esse treinamento na cidade do Galo. O Galo continua sem contar com aqueles jogadores, né, que estão no departamento médico. Otávio, Alan, Pedrinho e Allan Kardec, que começou o período de transição física com a lesão na lombar. Igor Rabelo também em transição física. E aí o Guilherme Arana, que já se recuperou da lesão, de acordo com o Atlético, também já passou por esse período de transição física, mas está sendo adotada uma cautela maior com o jogador para poder, porque ele ficou 8 meses, inclusive hoje completando 8 meses desde a cirurgia que ele fez lá em setembro por conta da lesão no joelho. Então esses são jogadores que não devem, que desfalcam o Galo. Talvez, muito talvez, o Guilherme Arana pode sim aparecer entre os relacionados, mas segue essa galera aí desfalcando o Atlético para essa partida contra o Corinthians. Quem voltou, quem deve voltar para o jogo de amanhã é o Saravia, lateral direito do Galo. Como a gente disse ontem, encerrou o período de transição física, estava com uma lesão na parte posterior da coxa, já está recuperado e agora pode voltar para a lateral direita do Galo. Quem também treinou normalmente nos últimos dias foi o Maurício Lemos, zagueiro do Galo, desfalcou a equipe na partida contra... Calma, até buguei, meu aniversário hoje eu buguei, tô ficando velha. O Galo venceu o Cuiabá por 4-0, depois o Internacional. O Maurício Lemos desfalcou o Atlético nessas duas últimas partidas. A primeira delas porque cumpriu suspensão, na segunda estava com um desgaste físico, então por conta disso ficou de fora do jogo. Mas de acordo com o Galo, treinou normalmente durante esses dias, então deve sim estar à disposição para o jogo de amanhã. Ontem a gente discutiu um pouco sobre a lateral direita do Atlético, né? Pensando que o Saravia deve retornar, né? Já está liberado para jogar, pode ser utilizado no lugar do Mariano na partida de amanhã. E aí, para a gente terminar de fechar essa discussão em relação à lateral direita do Galo, vou jogar mais uma para a gente continuar discutindo sobre isso. Por quê? O Mariano fez uma boa partida na vitória do Galo contra o Internacional por 2-0, mas defensivamente. É um jogador que fica mais atrás mesmo, não é aquele típico lateral que chega muito, faz os cruzamentos, porque até porque já está uma idade mais avançada, não tem tanto físico para fazer esse tipo de atuação. E aí o Saravia já é um pouco diferente, ele chega um pouco mais à frente. E aí a dúvida é porque o Roger Guedes, que é o principal atacante do Corinthians, né, nessa temporada, tem 15 gols na temporada em 24 jogos, é o artilheiro do Corinthians no ano, joga pela ponta esquerda. Então o Mariano, né, ou quem ficasse ali na lateral, seria sim o responsável por fazer essa marcação maior em cima do Roger Guedes, que inclusive é ex-jogador do Galo. E aí, vocês pensam que, sabendo dessa atuação do Roger Guedes ali mais pela ponta esquerda, seria o Mariano que iria atuar ou o Saravia? Ou nenhum dos dois? Porque o Cudê também, em algumas partidas sem o Saravia, colocou um zagueiro mais por ali, né? Seria 3 zagueiros, o Bruno Fux um pouco mais pelo lado direito, para ajudar mais também nessa questão. E aí, Lélio, eu acho que pode ser uma boa, viu? Essa última opção que você deu. A última? Mesmo com... Pra mim o Saravia é o titular. O Saravia é o titular do time, não vejo muita dúvida nisso, não. Mesmo com o lado esquerdo do Corinthians mais forte, o Roger Guedes, todo mundo conhece, né? Um jogador de muita habilidade, muita velocidade, tá fazendo muitos gols, perde muitos gols também, mas chega sempre lá e faz muitos gols. Mas eu acho que é uma boa essa. Não, mas jogando em casa, não sei, eu manteria ainda o Saravia como titular. Mas não acho que o esquema com 3 zagueiros e alguém fechando muito ali pela direita é ruim, não. Mas eu manteria o Saravia como titular, hein, Léo? De qualquer maneira, eu não acharia ruim, né? Ele repetir esse esquema que foi utilizado contra o Alianza, por exemplo, e deu muito certo, né? E o Atlético sofreu pouco. É claro que não dá para comparar também o ataque do Alianza com o do Corinthians, que tem o Roger Guedes, tem o Yuri Alberto, tem o outro menino que corre pela direita e corre igual notícia ruim. É o que jogou no final de semana contra o São Paulo, Wesley? Deve ser. É, o da base, né? Não é esse que o Luxemburgo lançou, não. Tinha um outro menino que jogou até contra o Cruzeiro. Esse Wesley é uma novidade já uma invenção, entre aspas, do Luxemburgo, né? Tentando ali criar um fato novo. Mas poderia ser interessante. Agora, isso é para deixar o Pavão em campo, né? Vai funcionar o esquema com o Pavão na direita, o Paulinho na esquerda e o Hulk centralizado.
né? De preferência esse meio de campo com Batalha, com o Zaratio e com mais um, não sei, pode ser o Edenilson, pode ser o Patrick, aí depende da vontade do treinador. Mas, se isso não for possível, dos dois laterais no momento, e até não jogou realmente mal contra o Inter, como falou o Rafa, mas eu prefiro o Saravia, inclusive, né, pelo maior vigor físico que ele tem, mesmo ficando fora aí 2 semanas, pra ele tira de letra. Boa. Agora falando um pouco mais sobre o meio-campo do Atlético, como o Lélio falou agora há pouco sobre essas opções do Cudê, a gente vai ouvir o Batalha, que é o volante do Galo. Não vamos ouvir o Batalha agora neste momento, de acordo com o Rafael Leal. Tô procurando aqui. Tranquilo, mas a gente vai então discutir um pouco mais sobre esse meio-campo. Nas 2 últimas partidas do Galo, o Galo venceu o Cuiabá e o Internacional, o Eduardo Cudê finalmente repetiu esse meio-campo. Teve Batalha, Zaratio e Johan. Esses 3 jogadores estiveram nas 2 partidas como titulares. O Johan é titular também, verdade. Pois é. E aí teve o trio de ataque, né? Mudando muito aquele discurso do Cudê, desde que ele chegou, que jogaria apenas com 2 atacantes, seriam 4 pessoas no meio campo. Então jogou no jogo contra o Cuiabá, foi Pavão, Vargas e Hulk. E aí na última partida agora contra o Internacional, Pavão, Vargas e Paulinho. Paulinho voltando então como titular e o Hulk ficando no banco. Tava até com um problema ali na posterior da coxa, ele até disse depois do jogo, foi poupado de jogar os 90 minutos, né? Já tinha 9 jogos seguidos, ficando os 2 tempos em campo. Então, pensando nisso, dá pra repetir mais uma vez esse estilo de jogo? Tipo, esse é o esquema que o Galo deve adotar agora? Tirando essa parte do Eduardo Cudê, que não gostava tanto, né? Queria usar 4 pessoas no meio e aí 2 atacantes. Tipo, esse é o momento do Galo continuar com essa sequência, né? Continuando com 3 jogadores no meio, que seria Batalha, Zaratio e Johan, e os 3 atacantes, como o Lélio disse, no caso, poderia ser o Pavão, o Hulk no meio e aí o Paulinho também pelo lado? Com certeza. Nossa, esse aí foi o maior acerto dele até o momento aqui no Atlético. Que ele jogou assim contra o Alianza, aí contra o Botafogo, acho que ele já inventou de novo o time com 2 atacantes, você lembra? Eu acho que foi, né? Foi. E aí o Atlético nem jogar jogou, porque não dá nem pra chamar como atuação aquele jogo ridículo do Atlético lá no Rio de Janeiro. Aí contra o Cuiabá ele voltou com os 3 atacantes e repetiu contra o Inter. É simples, é isso aí. E não dá pra você, por exemplo, cortar a ascensão do Pavão. O Atlético ficou esperando aí 1 ano. Primeiro, ele teve que cumprir uma suspensão na Libertadores. E parece que ele gostou tanto de jogar contra o Alianza pela Libertadores que de lá pra cá ele tem jogado bem. É um outro jogador. Então ele tem que ser mantido. O Paulinho tá aí, né? Custou a fazer um gol quarta-feira passada, repetiu o gol sábado, depois de ter perdido um feito, né? Só pra não perder o costume, mas fez o gol. E o Hulk é indiscutível. Você não vai deixar ele no banco num jogo de mata-mata como é o da Copa do Brasil e que é milionário. Então, ele não tem que inventar muito. Como eu citei o Betinho e até falando com ele disse, sábado o Cudê já repetiu 8 jogadores, né? Então, que ele é isso aí, tem que repetir 8, 9 jogadores, pra mim é muito normal que ele faça a mesma coisa amanhã diante do Corinthians. Mas olha lá quem você vai tirar do time, hein, Cudê? Mas é isso que nós estamos, entre aspas, cobrando do Cudê há muito tempo, né? Repetição. Repetição. O time só vai começar a jogar bem, se conhecer dentro de campo, se entrosar realmente com repetição. Não adianta o cara jogar bem, ele saca o cara. O Pavão jogou bem, ele começa no banco. Vai entrar com 30 minutos. O Pavão tá num momento que não dá pra tirar. O Hulk não sai. O Johan tá bem. Batalha entrou bem. Zaratio todo mundo conhece. Aí vai, pra mim é uma briga aí de Paulinho e Vargas. Quem vai jogar, quem vai ser o titular? Aí é com o Cudê. Mas mudando uma peça aqui, outra ali, é o que tem que ser. O time do Atlético é esse. Não atrapalha tanto, né? Nessa rotina, de fato, nessa sequência de jogadores. Se mudar só uma peça, não o esquema todo, né? Que é o que o Cudê faz. É aquela coisa, como ele faz. É aquele negócio de troca uma aqui, beleza. Vamos testar um cara aqui. O time tá bem, tá jogando? Vamos testar um cara aqui. Deu certo? Mantém. Deu errado? Troca. Uma peça, 2 peças. Agora, ficar trocando o time inteiro, jogo após jogo, quem sou eu aqui pra ensinar o Cudê a fazer futebol? Ele sabe muito mais de futebol do que nós todos. Mas, sinceramente, pra mim, desde que eu me entendo por gente, que eu escuto falar
de todo mundo ligado no futebol, que você só vai entrosar o time com repetição. Se não repetir, não tem jeito. O Atlético não. Agora vamos ver se tem uma sequência, né? Repetindo o time e jogando bem. Ainda sobre esse assunto, hoje o Cudê só tem o Batalha como volante, mas mesmo assim, durante a temporada, ele só vem usando de fato um volante, né? O Alan e o Otávio, nesse momento, estão no departamento médico. E jogaram juntos, né? Só contextualizando, porque o Alan se lesionou em março e o Batalha só chegou em abril, então o Cudê não teve nem oportunidade, de fato, de fazer essa jogadinha aí com 2 volantes no meio-campo, pensando em Alan e Batalha. Pra gente fechar. Agora, o Batalha se adaptou bem, né, Gil? Rápido, né? Chegou, jogou, desembarcou num dia, jogou no outro, final do Campeonato Mineiro, inclusive. Foi, né? Ele chegou a entrar em campo, ficou 3 minutinhos em campo, mas pelo menos pôde dizer, joguei e fui campeão. E a partir dali desembolou, né? Jogou bem. Normalmente o jogador chega, fica aquele uma novela pra se adaptar e tal. Ele chegou e jogou, né? E foi uma contratação até muito rápida também, né? Foi no finalzinho ali, quase no finzinho da janela, né? O Atlético não tinha tantas opções ainda, deu um jeito de trazer ele, por indicação, claro, também do Eduardo Cudê. Agora, pra gente fechar, a previsão de 57 mil torcedores amanhã, pelo menos é o que diz o Mineirão, nessa parcial divulgada, parcial não, né? Na previsão mesmo, de fato, divulgada pro jogo de amanhã, às 9h30 da noite. De acordo com o Atlético, na última parcial divulgada hoje pela manhã, foram 37 mil ingressos vendidos, mais de 37 mil. Já estão esgotados os setores laranja superior e inferior, vermelho e roxo inferior. São esses os setores esgotados no Mineirão, são 2.600 ingressos para a torcida visitante, no caso, a torcida do Corinthians. Então o Atlético vai ter casa cheia, essa é a expectativa para o jogo, e vai ter mosaico. A torcida do Galo, uma torcida organizada do Atlético, está preparando um mosaico para receber, né, os jogadores amanhã nas arquibancadas no Mineirão. No último jogo do Galo em casa pela Copa do Brasil, que foi contra o Flamengo, a torcida do Galo também fez um mosaico, o Atlético venceu por 2-1. Aí o jogo de volta lá no Maracanã acabou perdendo por 2-0, um jogo muito terrível para o Galo. Então, por isso, até o que a gente vinha falando no início do programa, a importância de fazer um bom resultado em casa, principalmente sabendo que o jogo de fora de casa, o jogo de volta vai ser com torcida empurrando contrária, e é um adversário grande que pode crescer dentro de casa. Quer puxar o Pai Nosso, Lélio Gustavo? Ou eu puxo? Pode Jogo puxar com aí. mosaico, isso dá uma zica. Sangue Nem do todos, cordeiro. Nem todos, mas vamos ver, né? Esse Atlético Flamengo do ano passado foi, após o pós-jogo, foi terrível pro Mariano, né? Foi da morte, né? A notícia do falecimento da mãe dele. Foi contra o Flamengo ou foi contra o Palmeiras na Libertadores, hein? Foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Realmente.